Dia 2. Você não é um acidente. Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías, capítulo 44, versículo 2. Deus não joga dados. Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmos, capítulo 138, versículo 8. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmos 139, versículo 15. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Salmo 139, versículo 16. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos, capítulo 17, versículo 26. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria. Independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Efésios, capítulo 1, versículo 4. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tiago, capítulo 1, versículo 18.
Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Ele não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o seu nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Isaías, capítulo 46, versos 3 e 4. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez, e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos este significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos, capítulo 12, versículo 3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kelfer. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e, não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil não, e Deus lamentou sua dor. Mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus, eis a razão. Dia 2. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: não sou um acidente. Versículo para memorizar: eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías, capítulo 44, versículo 2. Pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Até o próximo áudio.